Chegou, a vez do Brasil chegou. Ontem, então, à noite, o Trump confirmou aquilo que havia sido anunciado de manhã, que é a tarifa de 25% sobre importação de aço e alumínio para os Estados Unidos, atingindo dramaticamente 3 países: Canadá, México e Brasil. Canadá é o maior exportador de aço para os Estados Unidos, Brasil segundo e México terceiro. O Brasil não era o alvo, porque o alvo de Trump nesse momento é o vizinho de cima e o vizinho de baixo, Canadá e México, mas o Brasil acabou sendo pego pelo tiro. Então, o que aconteceu? De manhã saiu a notícia. Então vamos olhar essa crise, mais uma, né? A crise do dia do governo. De manhã saiu a decisão do Trump, mas sem oficialização. E a Mônica Bergamo, que é uma das mais competentes jornalistas do Brasil, soltou na coluna dela, estou botando horário aqui, tá? Porque achei bem importante quando tem esses momentos de crise, os horários em que as coisas vão sucedendo é bastante importante para a gente ter uma ideia da cronologia de uma crise, né? Então, às 9h47, ela solta essa notícia. O governo Lula deve taxar empresas de tecnologia, as empresas de tecnologias estadunidenses, né, as plataformas e outras, se Trump impuser tarifas ao aço. E aí ela diz na reportagem, olha, o governo Lula já vinha estudando aplicar tarifas sobre essas empresas, mas deve antecipar, segundo o que ela escutou no governo, né? Mônica Bergamo não inventou, tá, gente? Ela não inventou. Quero dizer para vocês o seguinte, em geral, nós jornalistas não inventamos nada. É claro que tem jornalista que inventa, tem jornalista que é plagiador, tem como em todo lugar. Mas a regra é que quando você está reportando uma notícia é porque você, ainda mais notícias de bastidor, alguém falou. E no caso da Mônica Bergamo, é tido e a vida, ela tem fontes em todo o governo Lula. Inclusive o Haddad é uma fonte dela, como se sabe, né? Então, alguém da cúpula do governo falou para a Mônica, olha, nós já vínhamos estudando taxação, tarifas sobre as empresas de tecnologia e agora, com a decisão do Trump, nós vamos acelerar e vamos antecipar como uma retaliação à taxação, que é algo que os países todos estão fazendo, né? Então, o Canadá foi taxado todas as tarifas foram taxadas em 25%. No dia seguinte, ou no mesmo dia em que o Trump anunciou, o Canadá já anunciou taxação equivalente. É assim que funciona. Esse é o jogo da guerra comercial. Não tinha nada demais. Era absolutamente razoável. Não, mas tinha assim, né? O Haddad saiu correndo para dizer que não vai ter taxação, né, a empresa dos Estados Unidos, não. Então, 9h47, a Mônica Bergamo solta essa notícia, e tá vendo ali, ó, 11h47, olha só, boa convergência de horário até, ó, ela, 9h47, 2 horas depois, cravado, Haddad solta este tweet. Para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente. Aí, à noite, tá? Às 19h33, quando já era oficial, quando o Trump já tinha oficializado, assinado o ato, a Mônica ainda publica esta notícia da SECOM, que a SECOM procurou ela e falou, não é verdade. Não é verdade. O governo não vai taxar plataformas digitais como resposta a tarifas de Trump. E aí já não era mais como o Haddad tinha dito, não, ele não vai taxar, mas o presidente, não, ele não vai taxar, simplesmente não vai taxar como resposta a tarifas de Trump. Aqui tem uma questão que me parece bastante relevante, que é o tema do confronto em relação ao governo Trump, sim, mas há uma outra questão que diz, né, porque o governo Lula quer evitar, né, então pode mandar brasileiro acorrentado, não tem problema, vamos falar disso também, tá?
Pode deitar e rolar que o governo brasileiro não vai responder. O governo brasileiro só fala grosso com a Venezuela. Né? Com a Venezuela que o governo brasileiro fala grosso. Com o governo Trump, com os Estados Unidos, não. Não. Mas não é só uma questão da relação do Brasil com o Império. Não é disto que se trata. Por que Haddad sai correndo daquele jeito para desmentir a notícia que a Mônica Bergamo trazia? Não é pelo Trump. É pelo chamado mercado financeiro. É pela Febraban. Este é o tema. É a preocupação do ministro da Fazenda de que o que ele considera quase que uma extensão do Congresso Nacional, ou seja, a Febraban, o mercado financeiro, a Faria Lima, para Haddad isto tem um peso sobre as suas decisões superior até ao do Congresso Nacional. Então, o Congresso brasileiro ele tem 3 sedes. Ele tem aqui a Praça dos Três Poderes em Brasília, tem a Faria Lima em São Paulo e tem a sede da Febraban. Então, na verdade, Haddad sai correndo para desmentir a Mônica Bergamo com medo da repercussão sobre o mercado local. O assim chamado, o mal chamado, como diz o Jones, o mal chamado mercado financeiro local. O medo dele era a bolsa cair, o dólar subir. É disso que se trata. É disso que se trata. Né? Ao fim e ao cabo, é disso que se trata. Então, é isso, né? São 3 poderes que condicionam o comportamento do governo brasileiro. O Congresso Nacional, na verdade não é nem o Congresso Nacional, é o Centrão, as Forças Armadas e o chamado mercado financeiro, o capital financeiro do país. Este é o motivo de Haddad ter saído correndo. Que tem menos a ver com o Trump. É claro que tem uma postura também de subserviência em relação aos Estados Unidos. Tem uma postura do governo está numa situação difícil, porque o governo Lula fez algo inacreditável, que foi tentar se meter na eleição dos Estados Unidos como tinha se metido na eleição da Venezuela. Né? Se deu mal nas 2 situações. Né? Se deu mal nas 2 situações. Porque Lula inventou de dizer que estava apoiando a Kamala Harris, né? Portanto, se metendo num processo eleitoral beabá, né, da diplomacia. Não se faz isso. Né? Não se faz isso. Então, o governo Lula tem essa situação de desvantagem relativa na relação com o governo dos Estados Unidos, porque ele apoiou a candidata adversária ao Trump. Né? Então, da mesma maneira como o governo brasileiro foi derrotado lá nos Estados Unidos, foi derrotado na Venezuela também, com a vitória de Maduro. E aí, o governo tem sido muito moderado, e nesta moderação tem um tema, que é o tema dos deportados. Em que pese toda a propaganda, e o governo, inclusive, acabou faturando, reconheço isso, na história dos deportados, da ministra dos Direitos Humanos, não vai ser maltratado? Conversa. Os brasileiros continuam continuam sendo acorrentados e submetidos a horas de jejum, porque não são alimentados nos voos que vêm dos Estados Unidos, que os trazem lá dos Estados Unidos. A única diferença é que o governo brasileiro conquistou que esses brasileiros não saiam, não desçam dos aviões acorrentados, como aconteceu lá em Belém, que causou aquele escândalo, né, que causou aquele impacto nacional e até internacional, aquela visão humilhante de ver brasileiros descendo do avião acorrentados em território brasileiro, né, acorrentados por uma potência estrangeira em território. Mas aí, por que é que o governo brasileiro não fez o que fizeram o governo do México e da Colômbia, que é mandar seus próprios aviões para garantir uma volta ao Brasil confortável? Não, não fez. Não fez. E os brasileiros continuam vindo nos voos dos Estados Unidos, acorrentados. Diferentemente, por exemplo, do governo que o governo Lula hostiliza, que é o governo Maduro. Então, além do México e da Colômbia, o governo da Venezuela também está mandando seus aviões para buscar os deportados lá nos Estados Unidos e garantir que eles cheguem ao país em boas condições, sem chegarem acorrentados, maltratados e torturados
pelos militares e forças de segurança lá dos Estados Unidos.